Muito bem. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre O Fim do Homem Soviético, que é um livro que a Svetlana Alexievich publicou em 2013. Mas antes de eu falar deste livro aqui, uma vez que eu sempre faço comentários sobre as obras dessa autora, eu resolvi fazer assim uma espécie de retrospectiva, mesmo porque esse daqui é o último dentre os livros publicados dela em português, que me falta comentar aqui no canal, então resolvi fazer esse comentário um pouco mais geral antes de falar especificamente sobre este livro da autora. Muito bem, e é muito interessante pensar na obra da Svetlana, porque ela é uma obra bastante híbrida no que diz respeito às aproximações possíveis entre a literatura, a história e o jornalismo. E pensando nessa relação da literatura com a história, é curioso notar que até o século XVIII o discurso histórico se construía a partir de uma noção individual. Então você tinha as histórias de cada país. A partir do iluminismo, sobretudo, é que esse discurso passa a se dedicar muito mais aos processos de uma história universal, sobretudo quando a gente pensa naquela ideia da enciclopédia, etc. De modo que, a partir de então, a história deixa de ser vista como algo plural e passa a ser vista como algo único. E por isso, até meados do século XX, o historiador privilegiava cada vez mais os grandes eventos em detrimento dos pequenos processos que levaram até eles. Então, quando nós pensamos na obra da Svetlana Alexievich, é interessante perceber como, ao tratar dessas marcas da história soviética, ela repensa e ressignifica a história oficial a partir de narrativas que são individuais, de modo a humanizar e a tornar a história mais opaca, digamos assim, ao colocar em primeiro plano as contradições da sociedade, de modo que, por abarcar todas essas contradições, até mesmo a estrutura dos livros dessa autora acaba ganhando um caráter absolutamente dialético. E essa forma dialética dos livros da Svetlana Alexievich acaba reforçando o caráter oral dessas narrativas, porque a oralidade ela aceita, ela lida melhor com as contradições que aparecem muito nas obras da Svetlana, porque para você aí que não entrou em contato com as obras dessa autora, ela estrutura os livros dela a partir de várias entrevistas que ela vai fazendo sobre um determinado tema. E a partir então dessas várias entrevistas aparecem pessoas que por vezes concordam com determinadas coisas, outras vezes discordam de determinadas coisas. Então são discursos que entre si estabelecem essas contradições e a autora consegue colocar todos eles em um mesmo plano, em diálogo. Daí essa ideia da dialética que eu estou reforçando aqui. Mas para além disso, essa estrutura dialética também reforça o caráter memorialístico, o caráter dessas obras que são ligados assim à questão da memória, porque a Svetlana, ela de certa maneira, primeiro, ela não estabelece uma hierarquia entre essas memórias, então não existe uma memória que é melhor do que as outras. Segundo, essa autora ela vai privilegiar e ela vai dar voz aos esquecidos da história, como chama lá o Jacques Le Goff. Terceiro, essa autora ela vai valorizar a memória dos sujeitos comuns diante dos fatos da história oficial. E por fim, essa autora ela vai tirar do esquecimento essas vozes que são vozes não oficiais. Exatamente por conta disso tudo, os livros dessa autora se equilibram entre a história como um discurso coletivo e a memória como um discurso individual, tendo narrativas ao mesmo tempo prosaicas e trágicas, e se aproximando muito bem de toda aquela ideia que o Walter Benjamin estabelece na terceira tese sobre o conceito de história. E isso acaba fazendo lembrar bastante também que, como disse o Hobsbawm, o trabalho do historiador
é lembrar aquilo que as outras pessoas querem esquecer. E aí eu peguei aqui um trecho dessa terceira tese sobre o conceito de história proposta pelo Walter Benjamin. Ele diz o seguinte: o cronista que narra os acontecimentos sem distinguir entre os grandes e os pequenos leva em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado perdido para a história. Somente a humanidade redimida poderá apropriar-se totalmente de seu passado. Somente para ela o passado é citável. Justamente por conta disso, graças a esse entrelaçamento que liga o individual e o coletivo, memória e história, esses personagens entrevistados pela Svetlana acabam se tornando agentes históricos significativos e relevantes para que a gente pense o que foi, afinal de contas, a União Soviética. Então, recuperando aquela imagem que a Jean-Marie Gagneban coloca em um de seus livros, o rastro dessas vozes demarca ao mesmo tempo a presença desses sujeitos ausentes do discurso oficial e a ausência dessas mesmas vozes que, apesar de não constarem na história, estão presentes aqui neste livro. Nesse sentido, então, existe um componente político muito forte nas obras da Svetlana que se traduz no tema, e daí aqui no Fim do Homem Soviético, existe um trecho na página 225 que me parece significativo para que a gente pense nessa questão política da memória, em que um dos entrevistados diz o seguinte: escreva a verdade, mas a minha verdade, não a sua, para que fique a minha voz. Então veja que aqui nós estamos falando de uma voz que se coloca em um jogo tensivo entre ela e outras vozes, né? Como se só houvesse ali espaço para uma verdade, digamos assim. Então, existe esse componente político que aparece no tema, mas que também aparece na estrutura dos livros da Svetlana, porque esses livros tentam, primeiro, recuperar da maneira mais democrática possível essas vozes que foram silenciadas, dando a todas o mesmo valor, e segundo, esses livros eles tentam formar, a partir dessas vozes, um mosaico polifônico que dê unidade a algo que é múltiplo, né? E é sempre bom lembrar que para o Bakhtin, aquilo que é polifônico diz respeito às narrativas compostas por consciências independentes, como ele diz ao se referir às obras lá do Dostoiévski. Então, para poder fazer tudo isso, a autora recorre a um estilo de composição que foi criado por um autor chamado Ales Adamovich, que é um estilo de composição chamado de romance coletivo, romance oratório, romance evidência, e são vários os títulos que esse tipo de texto recebe. E essas obras, elas dizem respeito, então, a um tipo de texto que fica entre o jornalismo, a história e a literatura, como eu falei, de modo a colocar em primeiro plano diferentes testemunhos sobre um determinado evento, buscando sempre preservar elementos que recuperam a oralidade própria das entrevistas. Então, aqui nas obras da Svetlana, e isso eu já comentei sobre outros livros dela, sempre você tem didascálias falando quando o entrevistado fez uma pausa, quando ele riu, quando ele chorou, quando ele se levantou, quando ele sentou, enfim. Né? Então essas didascálias, elas, ao recuperarem essas expressões do entrevistado, elas acabam também, digamos assim, colocando textualmente marcas que são da oralidade, como as pausas, as hesitações e etc. Mas essa oralidade, ela transparece também quando a gente pensa na própria pontuação utilizada pela Svetlana aqui nesse livro, sobretudo, porque algumas entrevistas ela abre a entrevista com aspas, outra ela abre com travessão, ela usa bastante reticências para poder demarcar aquelas hesitações, e por fim, essa oralidade transparece também na voz da própria narradora aqui, que admite quando está ligando o gravador, quando está transcrevendo uma carta e por aí vai. Graças então a esse estilo de escrita mais caleidoscópica, digamos assim, uma escrita que é muito mais coral,
porque fica em uma posição diaspórica entre a literatura e outros campos linguísticos e discursivos, enfim, e daí eu recomendo que você assista ao meu vídeo sobre O Diabo Era Mais Embaixo, do Manu Maltês, porque naquele vídeo que foi lançado recentemente aqui no canal, eu fiz todo um preâmbulo falando sobre o que são essas literaturas corais associadas à estética contemporânea, porque são literaturas multifacetadas quando a gente pensa na forma como elas se desenvolvem. Mas enfim, para além de caleidoscópica, coral, a obra da Svetlana é também uma obra polifônica, né? Os livros dela não têm propriamente um personagem central ou um enredo tradicional. Cada fala, cada entrevista tem o seu próprio ritmo, tem o seu próprio enredo, tem os seus próprios personagens. Então, por mais que essa autora privilegie os indivíduos, ela faz isso de modo a mostrar que todas essas vozes compõem um único coro, e isso também é algo que eu já falei sobre, me referindo a outros livros da Svetlana. E pensando no caso específico do fim do homem soviético, a Svetlana consegue contrapor ao mesmo tempo esse coro de vozes a uma linha cronológica dos eventos que marcaram a União Soviética depois da morte do Stalin. E ela abre o livro com essa linha cronológica. Além disso, ao recuperar essa oralidade, a estrutura desses livros recupera também aquela ideia de um narrador tradicional proposto pelo Walter Benjamin em um texto em que ele vai falar sobre o Nikolai Leskov. Então aqui nós temos essas marcas da oralidade, que são associadas ao narrador tradicional. Aqui nós temos a multiplicidade da memória, que também é uma marca desse tipo de narrador. Aqui nós temos uma narrativa que parte da experiência individual. Nós temos aqui posto em cena o processo quase artesanal de composição de cada livro. Então veja, são várias as marcas que indiciam que esses narradores eles se ligam àquela esfera tradicional da narrativa. E daí é bastante interessante pensar, por exemplo, em trechos como esse da página 20, em que a autora diz o seguinte, em que essa narradora diz o seguinte: procuro nos grãozinhos e nas migalhas a história do socialismo doméstico, do socialismo interior, de como ele vivia na alma humana. Sempre sinto atração por esse pequeno espaço, o ser humano, um ser humano. Na verdade, é lá que tudo acontece. Para além disso, em outro trecho bastante significativo, da página 24, ela continua dizendo o seguinte: a civilização soviética, tenho pressa para gravar os seus rastros. Não faço perguntas sobre o socialismo, mas sobre o amor, o ciúme, a infância, a velhice, sobre música, danças, penteados, sobre os milhares de detalhes de uma vida que vai desaparecendo. Essa é a única maneira de enquadrar a catástrofe no contorno do cotidiano e de tentar contar alguma coisa, de compreender alguma coisa. Não canso de me surpreender com o quão interessante é a vida humana comum, a infinita quantidade de verdades humanas. A história se interessa apenas pelos fatos, mas as emoções ficam à margem. Não é costume admiti-las na história. Eu, porém, olho para o mundo com os olhos de uma pessoa de humanas, não de historiadora, e me surpreendo com o ser humano. Então veja que aqui, ao mesmo tempo em que a narradora ela se distancia dessa postura do historiador, que é uma postura mais técnica, digamos assim, ela ao mesmo tempo diz como ela compõe esses seus livros. E daí, ainda pensando nesse processo quase artesanal utilizado pela autora para fazer essas entrevistas, na página 480 existe um trecho bastante significativo em que ela diz o seguinte, e o curioso é que sempre que a autora vai falar, ou que essa narradora vai falar, o texto aparece em itálico para demarcar essa diferença. Então ela diz o seguinte, ela está falando sobre um determinado entrevistado, e daí ela diz: alguns anos depois estive novamente na cidade de N, que não será nomeada a pedido do meu protagonista. Falamos por telefone e nos encontramos. Ele estava apaixonado, estava feliz, falando de amor. Eu até demorei a me lembrar de ligar o gravador e não deixar escapar aquele momento em que a vida simples, se transforma em literatura. Esse momento que fico sempre vigiando, tentando ouvir nas conversas particulares e gerais.
mas às vezes me distraio na vigilância e um pedacinho de literatura pode reluzir em toda parte, às vezes até no lugar mais inesperado, como nessa vez. Queríamos sentar um pouco e tomar um café, mas a vida ofereceu outro desenrolar do assunto. Então veja, é a partir dessa literatura que surge do cotidiano que a autora busca destacar alguns momentos importantes para a consolidação e para a dissolução da grande utopia que foi a União Soviética. E em cada livro é como se metonimicamente as tragédias soviéticas ilustrassem as tragédias que são universais. E isso porque a autora sempre pergunta sobre temas que são aparentemente aleatórios, mas que resvalam nessa temática universal, como ela própria diz aqui, né? Ela pergunta sobre o amor, sobre a morte, sobre música, etc. E daí, pensando nessas diferentes posturas da Svetlana, a gente pode dividir a obra dela em alguns grupos, digamos assim, em 3 grupos. Então, nós temos um grupo de obras que demonstram um período formativo do espírito soviético, que são livros, e essa primeira parte da obra dela é composta pelos livros A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, de 1984, e As Últimas Testemunhas, de 1985, que são livros que tratam do sucesso das ações soviéticas na guerra, e esse sucesso acabou assegurando a consolidação de um modo de vida marcado pelo nacionalismo e pelo apego aos ideais soviéticos. Então, por mais que nesses 2 livros você tenha ali discursos que criticam o Estado, ainda assim tem vários outros discursos ali que, de certa maneira, acabam se apegando ao Estado ao dizer como ele tornou o povo soviético um povo grandioso ao vencer a guerra, etc. e tal. Então esse é o primeiro grupo de obras da Svetlana. O segundo grupo é marcado por obra que é um grupo ali que demarca a corrosão daquele espírito soviético. Esse segundo grupo ele é composto pelas obras Rapazes de Zinco, de 1989, e Vozes de Chernobyl, de 1997, né? Porque esses 2 livros eles falam da guerra no Afeganistão e do acidente nuclear de Chernobyl. E a partir desses 2 eventos, nós temos ali uma economia e uma imagem do governo soviético que foram aos poucos sendo minadas, né? Então, aos poucos, todo aquele poder soviético, toda aquela grandiosidade foi sendo esquecida, foi sendo escamoteada por conta desses eventos adversos, digamos assim. E por fim, você tem esse terceiro grupo, ao qual pertence aqui O Fim do Homem Soviético, que é de 2013, e que fala mesmo da queda daquele espírito soviético. Então, com a queda da União Soviética, a autora tenta demonstrar aqui neste livro como isso acabou afetando a identidade e a individualidade dessas pessoas que foram, muitas das vezes, moldadas desde a infância pelos ideais soviéticos, como é o caso da própria autora. Então você tem esses 3 caminhos sendo trilhados pela Svetlana nessas suas obras, e evidentemente que eu vou deixar lá embaixo o link para uma playlist onde já constam os vídeos para todas as outras obras da autora para além aqui dessa, porque eu já falei de todas elas, pelo menos as que estão traduzidas para o português. E para além das obras que vão estar linkadas lá embaixo, a Svetlana ela também tem um outro livro que ainda não foi traduzido para o português e que fala, se não me engano, sobre o suicídio na União Soviética. Espero que um dia esse livro chegue aqui no mercado editorial brasileiro também. Mas enfim, pensando agora especificamente aqui no Fim do Homem Soviético, quando a União Soviética colapsou em dezembro de 91, esse evento acabou gerando ou acabou intensificando uma série de conflitos em todas as 14 ou 15 repúblicas que compunham aquele bloco. Isso porque a ausência de um poder centralizador e verticalizado mostrou que aquela unidade anterior era apenas artificial, de modo que uma série de conflitos de ordem etnográfica foram se espalhando descontroladamente por aquilo que antes era a União Soviética. E daí na página 313 aqui dessa minha edição, existe um momento em que é dito o seguinte:
Um mês antes, todos eram soviéticos, mas agora eram georgianos e abecásios e georgianos, russos e etc. E todos esses conflitos étnicos se agravaram ainda mais conforme a crise econômica foi dando as caras. Porque o Gorbachev e depois o Yeltsin, ele tentou implementar de maneira muito abrupta o capitalismo. Então, por mais que o Gorbachev tenha implementado antes lá a glasnost, que assegurou a liberdade individual e a democratização da União Soviética, a perestroika, que foi a abertura econômica, induziu a adoção de uma postura mais liberal da noite para o dia. Com isso, as empresas estatais foram sendo privatizadas, todo mundo perdeu o emprego de uma vez, ninguém tinha mais poder de compra, o rublo era desvalorizado mundialmente. Tudo isso gerou uma inflação cada vez maior, ao mesmo tempo em que as desigualdades sociais foram se acentuando de maneira cada vez mais evidente. Então, antes havia a pobreza, mas a partir de então começou a haver desigualdade e ninguém gostava de ver essas diferenças sociais tão gritantes. De modo que toda aquela empolgação com a perestroika e com glasnost foi ficando para trás. A impressão que fica a partir da leitura do livro é que as pessoas apoiavam as reformas pensando apenas em uma abertura econômica e na possibilidade de ter mais liberdade. Só que ninguém queria, no fim das contas, a dissolução da cultura, do modo de vida soviético, de modo que havia aqui um descompasso entre aquela nova realidade social imposta e a organização espiritual, subjetiva, enfim, daquilo que a Svetlana chama aqui de homem soviético. E daí na página 373 existe um depoimento que acaba demonstrando isso de maneira muito evidente, em que é dito o seguinte: não gosto dos ricos. Na televisão, eles ficam se vangloriando dos seus palácios, das suas adegas, eles que fiquem lá, tomando banho com leite materno em banheiras de ouro. A troco de que eu tenho que ver isso? Não consigo viver ao lado deles, é ofensivo, é vergonhoso. Eu não vou mais mudar. Vivi tempo demais no socialismo. Hoje ficou mais fácil viver, mas também mais repugnante. E daí esse pensamento ele continua na página 378 e na página 379, quando é dito o seguinte: o capitalismo não se adapta a nós. O espírito do capitalismo é estranho para nós. Além de Moscou, ele não conseguiu se espalhar. O clima é diferente. O ser humano também é diferente. O russo não é racional, não é mercantil. Ele pode dar o seu último pedaço de pão, mas às vezes ele rouba. Ele é espontâneo, ele mais contempla do que age. Ele é capaz de se contentar com pouco. A acumulação não é ideal dele. Acumular para ele é chato. Nele é muito aguçado o senso de justiça. O povo é bolchevique, mas o povo russo também não quer só viver. Ele quer viver por alguma coisa. Ele quer participar de uma causa grandiosa. Aqui é mais provável encontrar um santo do que um homem honesto bem-sucedido. Leia os clássicos russos. Na Rússia, é como se o capitalismo existisse, mas os capitalistas não. Os oligarcas russos não são capitalistas. São simplesmente ladrões. No socialismo me prometeram que tem um lugar ao sol para todo mundo. Agora falam outra coisa. É necessário viver pelas leis de Darwin. Aí é que teremos prosperidade. Prosperidade para os fortes. Mas eu sou um dos fracos. Eu não sou um lutador. Então, é como se essas pessoas pensassem que seria possível conciliar o livre mercado proposto pelo capitalismo e todos aqueles bens sociais próprios do governo soviético até então. E é por isso que várias pessoas se desiludiram diante de todos os conflitos étnicos, diante do desemprego, diante da miséria, diante da desigualdade social e por aí vai. Então muita gente se matou, os idosos foram abandonados, outras pessoas acabaram enlouquecendo e por aí vai. Tudo isso fica posto a partir dessa leitura aqui. E essa crise econômica permitiu a concentração de renda descarada e o resultado disso é essa plutocracia que nós temos até hoje em dia na Rússia, né?
Só que, de um lado, nós temos a implementação do sistema capitalista e de outro, nós temos esse povo que sofre de uma espécie de complexo de Oblomov, como diz um dos entrevistados aqui. E daí, existem dois momentos aqui que me parecem bastante significativos para que a gente pense no que é esse homem russo. Daí na página 48 está dito o seguinte: muitas coisas tinham mudado na vida, mas isso não estava nos livros. Os romances russos não ensinam a ter sucesso na vida. Como ficar rico. Oblomov fica deitado no sofá e os heróis de Chekhov ficam o tempo todo tomando chá e reclamando da vida. E daí na página 21 existe um outro trecho em que é dito o seguinte: o ser humano, e isso daqui, esse trecho da página 21, ele é posto pela própria Svetlana. O ser humano quer apenas viver sem um grande ideal. Isso nunca aconteceu na vida russa e nem a literatura russa conhece isso. No geral, somos um povo bélico. Ou guerreávamos, ou nos preparávamos para a guerra. Nunca vivemos de outra maneira. Daí vem uma psicologia bélica. Mesmo durante a paz, tudo na vida era próprio da guerra. Então veja que essa lassidão apontada no primeiro trecho que eu li aqui para vocês, que é a lassidão de um povo que esperava as coisas acontecerem, acaba levando, paradoxalmente, a um ímpeto pela grandiosidade que aparece nesse segundo trecho que eu acabei de ler para vocês. É como se o russo fosse apático porque ele pensa que não vale a pena lutar pelas trivialidades do cotidiano. Daí é que vem esse impulso bélico, as guerras, o derramamento de sangue, essa expectativa por algo grandioso, um estilo de vida preparado para sofrer privações e etc e tal. E daí existe um outro depoimento aqui, na página 59, em que é dito o seguinte, deixa eu pegar aqui. Nós falamos o tempo todo sobre o sofrimento. Esse é o nosso caminho do conhecimento. Achamos os ocidentais ingênuos porque eles não sofrem como nós. Para qualquer brotoejo eles têm um remédio. Em compensação, nós passamos pelos campos de trabalho forçado, enchemos a terra de cadáveres durante a guerra, recolhemos com as mãos nuas o combustível nuclear de Chernobyl. E agora estamos sobre os escombros do socialismo, como depois da guerra. Somos tão calejados, tão surrados, temos a nossa própria língua, a língua do sofrimento. Diante disso, pouco importava para alguns desses entrevistados aqui que na época da União Soviética tivesse pouca variedade de produtos no mercado, por exemplo. E isso foi um problema com a chegada do capitalismo, que é um sistema que fragmenta o cotidiano, que tira a grandiosidade das coisas, que faz com que você se preocupe apenas com aquilo que é da ordem do mais imediato possível, e isso tudo segundo as palavras de vários desses entrevistados aqui. Então, o interessante neste livro é como a autora entrevistou pessoas que viveram esse momento de transição, e isso nos permite comparar o antes e o depois. Então, grande parte desses comentários críticos à União Soviética aqui no livro diziam respeito, por exemplo, à falta de liberdade individual e ao medo, por exemplo, dos gulags, de ser enviado ao campo de trabalhos forçados. Mas existe aqui uma entrevistada que faz um comentário bastante lúcido a esse respeito. Ela diz que grande parte das denúncias partia de pessoas que às vezes eram de uma mesma família, ou de vizinhos, ou de amigos que são muito próximos. Ou seja, se fosse para condenar o Stalin, era preciso também condenar todo mundo, porque afinal de contas, quem é que denunciava esses presos políticos? Né? Existe aqui um trecho em que a própria Svetlana diz que cada pessoa se sentia uma vítima, mas não se sentia um cúmplice de tudo aquilo que aconteceu, e me parece que a coisa vai bem nessa direção mesmo. E daí na página 52, existe um trecho em que é dito o seguinte: por que nós não julgamos Stalin? Eu vou te responder. Para julgar Stalin, teríamos que julgar os nossos parentes, os nossos conhecidos, as pessoas mais próximas. A minha geração cresceu com pais que tinham voltado ou dos campos ou da guerra. As únicas coisas que eles conseguiam nos contar
eram sobre a violência, sobre a morte. Eles raramente riam, ficavam sempre calados e bebiam. No final das contas, morriam de tanto beber. A segunda possibilidade era daqueles que não tinham sido presos, mas que tinham medo de serem presos. E isso não foi um mês ou dois. Isso durou anos e anos. E se não fosse preso, ficava a pergunta: por que todo mundo foi preso e eu não? O que foi que eu não fiz? Os carrascos eram comuns, não eram assustadores. Quem denunciou meu pai foi o nosso vizinho. O retrato do carrasco é totalmente diferente. É uma pessoa comum, até mesmo boa, normal. Não existe um mal quimicamente puro. Então, por um lado, nós temos esses comentários que se opõem à União Soviética por conta dessa falta de liberdade, por conta desse medo constante. Mas, por outro lado, nós temos aqui também os que reclamam do capitalismo, que argumentam, por exemplo, que antes você podia ter 2 casacos a vida inteira, mas com o capitalismo tudo isso acabou mudando. Só que, ao mesmo tempo em que existe esse discurso do consumo, as pessoas não tinham dinheiro. Então, de que adianta ter 50 marcas de sabão no supermercado e você ter ali 50 calças jeans, 10 tipos de videocassete, se você não tem dinheiro para comprar nada disso? Que tipo de liberdade é essa? É uma coisa que uma das entrevistadas aqui se pergunta em dado momento. De modo que, a partir da leitura deste livro, fica a impressão de que vários desses entrevistados achavam a vida capitalista muito medíocre, mesmo que antes todo mundo vivesse ali em uma realidade absolutamente artificial e imposta pelo Estado, as pessoas preferiam isso a tudo aquilo que elas estavam vivenciando a partir do fim da União Soviética. Além do mais, as pessoas aqui elas foram se sentindo obsoletas e desajustadas. Afinal de contas, eles tinham que viver um estilo de vida que sempre aprenderam a desprezar. Então, tudo aquilo que antes era voltado a uma valorização crescente a nível nacional, perde a importância. Então, os idosos e os veteranos de guerra foram jogados em asilos, ou então foram parar na rua pedindo esmola. O espírito comunitário desapareceu diante do individualismo do mercado. O capital simbólico e o patrimônio cultural, representados, por exemplo, pela leitura, eram muito valorizados. Então, ser poeta era algo importante, assim como discutir literatura e artes de maneira geral. Mas agora, o único capital que verdadeiramente importava era o capital econômico. Então, por exemplo, um entrevistado aqui diz que os amigos que ele tinha e que eram poetas começaram a passar fome. Outro desses entrevistados diz que ele via bibliotecas inteiras sendo vendidas em sebos porque as pessoas precisavam ali consumir outro tipo de coisa. Então, antes, a literatura ela era valorizada como um elemento fundamental para a construção da identidade da nação, para a edificação moral das pessoas e por aí vai. Então, as grandes discussões giravam em torno de temas que eram ligados à literatura. E é até curioso porque do professor universitário ao camponês no rincão da Rússia, todo mundo aqui cita em algum momento o Dostoiévski, o Tolstói, o Tchekov, o Gogol e por aí vai. E todas essas discussões literárias aconteciam principalmente nas cozinhas, onde também se discutia muito sobre política. E daí na página 34 dessa minha edição é dito o seguinte: a cozinha para nós não é apenas um lugar para preparar as refeições, é também uma sala de jantar, sala de estar, escritório, tribuna, um lugar para sessões coletivas de psicoterapia. No século XIX, toda a cultura russa vivia em propriedades senhoriais, mas no século XX, a população russa vivia nas cozinhas. E esse ambiente representa, justamente por conta disso, não apenas o espaço da intimidade familiar, mas também o espaço da resistência e da utopia política, pensando na cozinha como esse lugar de ressignificação que permitia, por exemplo, a existência de pequenos movimentos de resistência que permaneciam indetectáveis
pelo Estado, porque o Estado não podia invadir a casa das pessoas para saber o que elas estavam conversando ali na cozinha. E é engraçado porque até mesmo o medo de estar sendo vigiado, o medo da repressão, acabam sendo motivo de piada nesse espaço da cozinha. Nessa mesma entrevista aqui, o entrevistado diz, por exemplo, que as pessoas faziam piadas sobre estar sendo vigiados, sobre estar sendo espionados pelo vizinho e coisa do tipo. Então é bastante interessante observar como o espaço da cozinha ganha um outro significado para essas pessoas e como nesses espaços discutia-se de política a literatura. Mas, por outro lado, existem também relatos aqui, como de uma moça que gostou muito do modo de vida capitalista, porque graças a ele, essa entrevistada poderia comprar, por exemplo, uma boa casa, um bom carro, móveis importados e poderia ter uma filha, né, sem ter medo e coisa do tipo. E é muito engraçado porque ela cita esses itens mais ou menos nessa ordem. Então, ao listar as coisas que a fariam feliz, essa entrevistada coloca ter uma filha em último lugar, depois, por exemplo, de comprar móveis importados e ter roupas de marca. E isso demonstra que nós estamos falando de uma pessoa que abraçou completamente um comportamento não apenas consumista, mas também egoísta para os padrões soviéticos. Ou seja, todos os valores anteriores foram esquecidos. O mundo como os soviéticos conheciam até então acabou da noite para o dia, de modo que o fim daquela utopia socialista deixou as pessoas órfãs. Porque veja, todos os eventos ligados à União Soviética aconteceram em um espaço de tempo relativamente curto. Então, muitas vezes, esses entrevistados aqui eram pessoas que tinham lutado para construir aquela grande nação e agora tinham de lidar com o fim de tudo em que sempre acreditaram. E daí existe uma entrevista em que isso fica posto de maneira bastante interessante, e eu vou ler aqui um trecho da página 118 e outro trecho da página 120, em que é dito o seguinte: nos alistamos para ir para a Sibéria, construir o comunismo. Foi tudo à toa, nos matamos à toa. É difícil reconhecer isso e é difícil viver com isso. Trabalhamos tanto, construímos tudo com as mãos. Todo mundo vivia em amizade, como uma só família. Se você não tem, eu dou. Se me faltar, você traz. Amávamos as nossas festas. Nós construímos o socialismo, mas agora, no rádio, estão dizendo que o socialismo acabou. E nós ficamos. Então, para compor esse livro, a Svetlana entrevistou pessoas de diferentes etnias. Então, aqui você tem russos, ucranianos, cazaques, armênios e por aí vai. Deixa eu colocar esse livro aqui que eu estou vendo que ele vai cair. Mas enfim, então ela entrevistou pessoas de diferentes etnias, de diferentes gerações. Então você tem a geração que se apegou ainda à União Soviética, você tem a geração intermediária que se jogou com toda a força possível nos ideais do capitalismo. Aí você tem a geração que é filha dessa segunda, que começou a se desiludir com o capitalismo e agora está querendo a volta do comunismo e coisas do tipo, né? Você tem aqui os entrevistados que ora são saudosos da União Soviética, e isso acontece principalmente com as pessoas mais velhas. Ora, essas pessoas aqui são críticas à União Soviética, isso acontece ali com essa geração dos mais jovens, mas não tão jovens assim, né? Você tem aqui pessoas que viveram o auge do socialismo, então pessoas que saíram do campo e tiveram, por exemplo, acesso à educação universitária. Você tem aqui pessoas que só viveram os últimos anos da União Soviética e por isso estavam ali empolgadas com todas aquelas reformas. Você tem aqui pessoas que foram do Partido Comunista e guardam a carteirinha até hoje, mas por outro lado você tem aqui também pessoas que foram mandadas para os gulags e por aí vai. Então veja, o que a Svetlana faz aqui é construir um painel que abarca todas essas contradições. Tudo isso ajuda a desfazer uma postura possivelmente maniqueísta sobre o que foi a experiência soviética, porque a Svetlana nos apresenta aqui diferentes discursos que ora discordam, ora concordam entre si.
E também esse processo de construção do livro ajuda a pensar em qual é a identidade desse homem soviético. E essa questão identitária se agrava quando nós pensamos que essas pessoas tiveram que se readaptar a um novo mundo com o fim da União Soviética. E daí, sobre isso, logo no comecinho do livro, entre as páginas 19 e 20, a Svetlana diz o seguinte: o comunismo tinha um plano insano, refazer o velho homem, o antigo Adão. E conseguiram fazer isso. Talvez tenha sido a única coisa que conseguiram fazer. Então veja que ela critica bastante o comunismo. Depois de 70 e tantos anos no laboratório do marxismo-leninismo, cultivaram uma espécie humana peculiar, o Homo soviéticos. O Homo soviéticos não é apenas o russo, mas também o bielorrusso, o turcomeno, o ucraniano, o cazaque. Agora vivemos em países diferentes, falamos línguas diferentes, mas somos inconfundíveis. Dá para reconhecer de cara. Somos todos pessoas do socialismo, semelhantes e não semelhantes às demais pessoas. Temos nosso vocabulário, nossa noção de bem e de mal, de heróis e de mártires. Temos uma relação particular com a morte. Éramos pessoas com uma única memória comunista, vizinhos de memória. Outra coisa muito interessante aqui é a estrutura mesmo deste livro, que oscila entre duas décadas, de 1991 a 2001 e depois de 2002 a 2012. E entre essas duas décadas se estabelece um jogo de contrastes entre luz e sombra, esperança e desilusão, concordância e discordância e por aí vai. Então, pensando nisso, nós temos aqui a cronologia, né, chamada A Rússia depois de Stalin, que é o substrato textual mais próximo de um discurso histórico oficial. Depois disso nós temos um texto chamado Observações de uma Cúmplice, que faz às vezes de prólogo ao mostrar que a autora é crítica ao socialismo, é crítica à União Soviética, e por isso o livro funcionaria teoricamente quase como uma homenagem fúnebre àquele bloco. E essa crítica se dirige à própria autora, que se coloca aqui como uma cúmplice de tudo aquilo que ela vai narrar, de certa maneira, no livro. E isso, essa ideia da cumplicidade, já fica posta nas epígrafes que a Svetlana coloca aqui no livro. E as epígrafes dizem o seguinte: a vítima e o carrasco são igualmente abomináveis. A lição dos campos está no fato de que essa é uma fraternidade na decadência. Eu não sei se eu concordo muito com isso, mas tudo bem. Em todo caso, essa é a primeira epígrafe. Em todo caso, precisamos lembrar que quem deve responder primeiramente pela vitória do mal no mundo não são os seus executores cegos, mas os servidores do bem que são espiritualmente capazes de ver. E essa é a segunda epígrafe. Então, nós temos já essa ideia da cumplicidade sendo posta desde dessas epígrafes e reforçada nesse texto aqui que faz às vezes de prólogo. Aí nós temos a primeira parte chamada O Apocalipse como Consolação, que reúne entrevistas realizadas de 91 a 2001, e essa primeira parte demonstra as principais características daquela utopia sobre o homem soviético. Essa primeira parte ela se divide em dois capítulos, digamos assim, né? Um chamado Sobre o Ruído das Ruas e as Conversas na Cozinha, e a outra parte se chama 10 Histórias do Interior Vermelho. Essa segunda parte, né, 10 Histórias do Interior, esse segundo capítulo, chamado 10 Histórias do Interior Vermelho, reúne entrevistas que ilustram toda a utopia e toda a desilusão ligadas à memória da União Soviética. Isso pensando nessa primeira parte do livro. Aí nós temos uma segunda parte chamada O Fascínio do Vazio, que também se divide em dois grandes capítulos, sobre o ruído das ruas e sobre as conversas na cozinha, que reúne entrevistas ali de 2002 a 2012, e por fim, você tem um capítulo chamado 10 Histórias sem Interior. E essa segunda parte do livro, ela demonstra quais são as principais características daquela utopia sobre o homem pós-soviético. Então, essas entrevistas aqui, essas 10 histórias sem interior, ilustram os resultados da falência de toda aquela utopia socialista.
E por fim, nós temos aqui uma última entrevista que faz as vezes de epílogo e que se chama Observações de uma Cidadã. A entrevistada deste último texto, ela não é identificada, mas a gente percebe que ela é uma senhora que vive em um ambiente rural e muito afastado. Segundo ela, a casa onde ela vive fica a mais de 1.000 quilômetros de distância de Moscou. Essa é uma mulher que vive quase que em função dos ciclos da natureza, então a vida dela se resume a plantar batatas, colher batatas, se preparar para o inverno, esperar pela primavera e coisas do tipo. Só que esse modo como a entrevista é realizada não faz isso de modo a, digamos, não mostra esse estilo de vida como algo ruim, muito pelo contrário. E daí é dito o seguinte, aí eu vou ler trechos das páginas 593 e 594. Agora dizem que foi uma grande potência e que perdemos tudo. Mas o que foi que eu perdi? Do mesmo jeito que eu vivia na minha casinha sem qualquer comodidade, sem água, sem esgoto, sem gás, eu continuo vivendo. Eu antes comia macarrão e batata, e agora continuo comendo. Uso o meu casaco soviético surrado. Aqui nós continuamos a viver como antes, tanto no socialismo como no capitalismo. Temos que esperar a primavera, plantar batatas, e aí ela continua. Perceba então que, ao ler este último relato, essa última entrevista, o leitor acaba ressignificando tudo aquilo que veio antes, porque a gente percebe que, diante da indiferença do cotidiano dessa mulher, que é um cotidiano muito ligado à natureza, pouco importa o que é o comunismo, o que é o socialismo, o que é o capitalismo. Todo esse drama político que a gente viu ao longo de todo o livro parece muito artificial diante dessa última entrevista, porque nada daquilo se relaciona à vida simples dessa entrevistada que, independente de todas aquelas efervescências políticas, sempre viveu do mesmo jeito. Esse quase desdém que a gente observa na última entrevista acaba reforçando que esse epílogo é o oposto completo do prólogo que foi escrito pela própria Svetlana, né, em que é a voz dela que aparece. E essa oposição entre os dois textos ela é estrutural, porque o prólogo é no início e o epílogo é no fim do livro, mas essa oposição também aparece quando a gente pensa nos títulos desses capítulos, porque o prólogo se chama Observações de uma Cúmplice, e isso tem um caráter muito pejorativo, e o epílogo se chama Observações de uma Cidadã, e isso é algo muito positivo quando a gente pensa na estrutura formal do texto. E para além disso, existe uma oposição entre esses dois discursos quando a gente pensa na importância que eles dão à ideologia. Porque fica muito claro no texto do prólogo que a Svetlana é contra, ela coloca a União Soviética como algo ali que é quase maligno mesmo. Ao passo que para essa senhora pouco importa se é maligno ou se é benigno, porque a vida dela continua do mesmo jeito. Então, diante dessa última entrevista, todas aquelas utopias, todo aquele pessimismo, toda a nostalgia, a liberdade, as tragédias, as desilusões, as decepções, a repressão, a pobreza, as esperanças e por aí vai, tudo aquilo que ficou posto nos capítulos, nas entrevistas anteriores, parece muito menor. E talvez aí é que melhor se veja o tal fim do homem soviético anunciado aqui no título do livro. Porque ao longo de todas as entrevistas anteriores, a gente fica sempre com a impressão que esse homem soviético ele continua até os nossos dias. Mas aí quando a gente chega nessa última entrevista, a gente percebe que ela mostra que esse tipo social do título do livro se circunscreve apenas a determinados espaços muito delimitados. Perceba então como a estrutura do livro ela estabelece um jogo de espelhos em que você tem uma coisa e o seu contrário postas cara a cara. Então você tem as observações de uma cúmplice e as observações de uma cidadã. Você tem aqui, tanto na primeira quanto na segunda parte, capítulos que se chamam sobre o ruído das ruas e as conversas nas cozinhas. Você tem aqui as histórias de um interior vermelho e você tem as histórias sem interior. Então, ao estabelecer e ao aproximar esses contrastes, a Svetlana acaba demonstrando
que tanto aquela utopia do homem soviético quanto aquela utopia do homem pós-soviético falharam. E isso se reforça graças a essa última entrevista que faz às vezes de epílogo. Então, mesmo estruturalmente, o livro é marcado por um jogo antitético próprio de uma narrativa que, por ser oral, se permite a contradição, se permite a dialética e uma lógica que diz respeito mesmo ao diálogo. De modo que, assim como aconteceu durante Glasnost, parece que com essas obras, não apenas aqui O Fim do Homem Soviético, mas todas as outras, a Svetlana quer dar voz a essas pessoas. E disso é que provém o caráter político da literatura que ela produz, e daí vem também a minha indicação de mais essa leitura. Os livros da Svetlana, eles sempre entram nas minhas listas de melhores leituras do ano, e dessa vez não foi diferente. Por mais que esse livro aqui ele seja consideravelmente maior do que os outros, ainda assim me parece um livro tão interessante quanto aqueles que eu li antes, então fica mais essa recomendação. Eu vou deixar lá embaixo o link para os outros vídeos que eu fui mencionando e vou deixar também o link para onde você pode adquirir o livro. Você me ajuda e aquela coisa toda, certo? Vemo-nos então em um próximo vídeo e um amplexo.